Olá, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É uma grande alegria estarmos juntos novamente, desta vez para conversarmos, refletirmos sobre o estudo da Revista Espírita. Nós temos feito mensalmente esse estudo, apresentando de forma resumida os artigos da Revista Espírita do mês correspondente ao que nós estamos. Então, estamos no mês de julho e vamos apresentar hoje os artigos da Revista Espírita de julho de 1859. E para isto nós temos a participação da nossa amiga Geise, trabalhadora do NEFA, do nosso amigo Carlos Gomes, trabalhador do NEFA, e ao lado dele, a Amanda Gomes, sua filha, que nós convidamos, aceitou esse convite para participar conosco, né, dessa edição. Agradecemos muito, Amanda, a sua participação, sua presença, sua colaboração. Né? Muito obrigado mesmo. Então, nós vamos dar início às nossas atividades e antes de estudarmos a revista, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido, então, o Carlos Gomes para fazer a prece inicial das nossas atividades. Pois não. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome dessa doutrina bendita que abraçamos, que estudamos, que queremos entender e divulgar. E esse trabalho de hoje tem esse objetivo, de juntos lermos essa revista, que foi o legado de Allan Kardec para todos nós, para que possamos aprender um pouco mais. Esteja conosco, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos dar início, né? E cada um de nós ficou responsável por estudar e apresentar hoje, de maneira resumida, alguns dos artigos desta revista de julho de 1859. E nós vamos fazer de maneira sequencial, na sequência que está na revista, começando pelo nosso amigo Carlos Gomes, que vai nos apresentar dois artigos que estão relacionados à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O primeiro deles é um discurso de encerramento do ano fiscal da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, presidida por Kardec, e também ele apresenta aí um boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Carlos, por favor, fique à vontade para nos apresentar esses dois artigos iniciais. Pois não. Então, Kardec começa essa revista de julho de 1859 transcrevendo um discurso que ele realizou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nessa passagem de 1858 para 1859. Estamos em julho de 1859. E nesse discurso, que é bastante longo, então estamos aqui com a revista, ele é muito maior do que nós vamos falar, então sugiro que quem, após esse programa, possa ler o discurso na íntegra. E Kardec começa justamente tecendo um breve histórico sobre a origem dessa sociedade. Então, o que ele nos conta? Que primeiro ele começou a se reunir na sua própria casa, com alguns amigos, para estudarem, pesquisarem, continuarem a pesquisa espírita, que começou em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, e os amigos foram convidando outros amigos e foi aumentando o número de pessoas que visitavam a casa de Allan Kardec, de maneira que não cabia mais as pessoas na casa dele. E eles tiveram a ideia de se cotizarem para alugar um espaço maior, e a partir daí continuarem com a reunião. Só que o que disse Kardec aos amigos? Que agora estava saindo do âmbito doméstico, não estaria mais na casa dele. E como a reunião agora seria uma reunião pública, era necessário seguir os trâmites legais da documentação, com regimento, com regulamentos, com funções, com encargos que iriam ser distribuídos, e as reuniões assumirem agora um caráter mais metódico. Com isso, que nós aprendemos que surge
o primeiro centro espírita do mundo, né? Nos moldes como até hoje se organiza uma casa espírita, um centro espírita, né? Legalizado, com documentação, né? No local fora da casa das pessoas, né? E Kardec também se propõe, né? Se compromete junto com o grupo a manter a ordem rigorosa com o caráter de seriedade, né? Que a reunião, né? Sempre teve, né? Para continuar, porque tem um propósito maior. E ele aproveita esse discurso para se desvincular da condição que ele estava até agora, como era na casa dele, de coordenador, né? Como se ele fosse o presidente ali desse grupo, né? Desse grupo que se reunia para esse estudo, né? E ele gostaria que outro assumisse, até pela quantidade de trabalhos que ele estava assumindo, né? Então, aí, final de 1858, né, ele já estava preparando, né, a segunda edição de O Livro dos Espíritos, né, que seria lançado em 1860, a Revista Espírita mensalmente por conta dele, né, que era, né, editada também, e já preparando o livro O que é o Espiritismo, né, que é lançado em 1859, né? Então, quanto trabalho que ele tinha para organizar, e ele mesmo disse que nos próximos 10 anos ainda tinha muita coisa a fazer, e a sociedade lhe tomava muito tempo, né? Por isso que ele gostaria de deixar, né, esse cargo de presidente, né, de coordenador, não sei se era esse o nome que ele usava na época, né? Mas ele faz questão de reforçar, porque eu percebo na fala de Kardec que ele não perde, né, nenhuma oportunidade de reforçar o que é a doutrina espírita, né? Então, nesse discurso que ele fez, ele reforça, né, que o caráter profundo, né, da doutrina espírita é o seu ensino filosófico, né? Além, claro, da parte científica. Então, ele diz que o espiritismo, como qualquer outra ciência, não se aprende de um jato e em poucas horas, né? Ou seja, numa leitura rápida, corrida, né? Como se lê um romance, né? Rapidamente. Não, como toda ciência exige estudo, e isso até nos dias de hoje nós sempre, né, temos falado a respeito, e que vem desde Kardec, é ele que nos orienta assim, né? E ele ainda fala que a sociedade existe para isso, para estudo e a continuidade das pesquisas, né? Não somente, né, dos princípios da ciência espírita, mas o que ele se preocupava bastante, as suas consequências morais, né? Principalmente, né, essas consequências onde está a verdadeira utilidade da ciência espírita, do espiritismo. Olha que lição, né? Até hoje precisamos nos lembrar disso, né? Por que somos espíritas? Por que frequentamos um grupo, uma sociedade ou um centro espírita e estudamos a doutrina espírita, né? Que é formada, né, ainda na fala de Kardec, com a parte experimental e com a parte teórica. E uma parte que nós percebemos nesse discurso da sua humildade, quando ele se exime dos méritos, né, desse mistério, né, que ele realizou, atribuindo totalmente aos espíritos, né? Então, a única coisa que ele diz, né, que ele fez questão, né, como pesquisador, as mensagens que vinham, né, o controle era seu, né? Então, passava pelo crivo da razão, se tinha a ver com a lógica, né, com as observações, né? Nada deveria contrariar, né, esse método rigoroso da ciência que ele fazia questão, né, que acontecesse na pesquisa, porque é uma pesquisa, né? E ele ainda lembra as pessoas que uma sociedade espírita só vai ter a assistência dos bons espíritos se houver calma e recolhimento dos seus integrantes, né? Porque ele lembra, porque ele já aprendeu que os espíritos bons só se apresentam em grupos que tenham integrantes nessas condições. Não é para curiosidade, não é para brincadeira, né? É para questões sérias, científicas, né?
E outra parte de humildade também, a meu ver, que ele fala em seu discurso, né? Porque se é um discurso de Kardec, nós vamos conhecendo Kardec nessa fala, né? Como é que ele se expressava, o seu sentimento. Então, ele fala o seguinte, que não deve existir somente uma sociedade espírita, né? Ele até diz, ó, aquilo que nós fazemos, outros podem fazer também. Né? E ele até pede, né, que outras sociedades se ocupem de trabalhos iguais aos nossos, que prosperem, né, que se multipliquem, né, tanto melhor que multipliquem, né, mais e mais sociedades de pesquisas espíritas, né, porque isso seria, né, segundo Kardec, o progresso moral que a sociedade, né, está caminhando para ele. Né? Principalmente se forem sociedades sérias, assistidas por espíritos sérios, só tende a crescer. Né? E ele dá um recado para nós até os dias de hoje. Fala dele, ó, que outras sociedades sejam consideradas como nossas irmãs e não concorrentes. Né? Não é um puxão de orelhas para os dias de hoje, para o movimento espírita, né? Por quê? Ele termina o discurso dizendo: o fim do Espiritismo é melhorar aqueles que o compreendem. Sejamos dignos dos bons espíritos se quisermos que eles nos assistam. Né? Então, veja bem, passados 164 anos dessa mensagem, o nosso questionamento, como estamos hoje, né, com o movimento espírita, né, no nosso país e no mundo. Então, vamos ler o discurso de Allan Kardec, vamos perceber Allan Kardec, vamos ouvir Allan Kardec e fazer uma autoavaliação, nós que estamos no movimento espírita. Então, esse é um resumo, né, do discurso, mas que ele tenha chamado a atenção para que todos queiram ler. Alguém gostaria de comentar? Já posso passar para o boletim. Posso passar? Pode sim, Carlos. Então, veja, o boletim é bastante curto, porque o que ele está chamando de boletim é que eles, na revista agora, vão publicar como se fosse uma ata, né, um relato das reuniões que acontecem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Então, isso serve também para que as pessoas que são de outra cidade, né, que não estavam podendo vir às reuniões, soubessem e ficassem inteirados, né, atualizados sobre o que estava acontecendo, o que estava sendo discutido nessa sociedade. Sempre lembrando, é uma sociedade de estudos e de pesquisa. Né? Então, além deles fazerem lá, né, um relato, uma ata, o que seja, vai ser publicada para que todos, né, porque no Espiritismo não tem mistério, não tem segredo. Então, o que se discutia à época, Kardec queria mais era divulgar. Né? Então, ele apresenta que esse boletim vai começar mais a partir da próxima revista. Em agosto de 1859, começa a se publicar os boletins da Sociedade, né, de Estudos Parisienses, para que todos saibam o que acontece, né, numa reunião, num centro espírita. Né? E, em relação a essa renúncia, né, que o Kardec, né, fala no discurso, nesse boletim, né, é dito que, apesar, né, do excesso de trabalho, né, que foi justificativa para ele sair, né, desse cargo, as pessoas, né, falaram, né, que não teria outra para substituí-lo, né? Então ele achou que seria inconveniente da parte dele, né, persistir em sair, né, diante de um testemunho tão lisonjeiro dos colegas. Então veja a delicadeza, a amorosidade de Kardec em relação aos colegas, mas ele disse que só ficaria até que um outro pudesse substituí-lo. Né? Então, essa aí é a nossa contribuição para começarmos a ler a Revista Espírita. Muito bom, Carlos. Como é que é interessante, né, que a gente, com esses artigos que Kardec publicou sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
a gente tem um pouco aí do que ele viveu, né, desses bastidores, e que, como você muito bem mencionou, nos deixa até hoje ensinamentos importantes para o movimento espírita. Quantas casas, assim como a Sociedade Parisiense, que começou na residência de Kardec, ele sentiu a necessidade de formalizar e de ir para um outro espaço, de criar ali um regulamento, né, de funcionamento. A nossa própria casa, o NEFA, começou numa reunião de amigos, numa residência, depois numa floricultura, né, e que até que numa casa alugada, até que a gente tivesse a sede própria. Então, assim, a gente vive, né, muitas casas viveram aquilo que Kardec viveu no início, que ele deixou como exemplo para todos nós. Né? Muito, muito interessante esses 2 primeiros artigos, e nos próximos meses nós teremos, então, esse boletim, né, esse informativo do que estava acontecendo nas reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a partir da revista do mês de agosto. Para nós irmos acompanhando também, né? Sim, exatamente, para a gente ir acompanhando o que estava acontecendo lá naquela época. E sempre aprendendo, sempre tirando aprendizados importantes. Toda revista espírita, Kardec cria uma seção que é intitulada Conversas Familiares de Além-Túmulo. É uma seção que está presente em diversas edições da revista espírita. E nessa seção ele apresenta, então, aquelas experiências mesmo de evocações, né, de espíritos, e que ele, nesta sessão, apresenta como foi esse diálogo, como foi essa evocação. Então, a Amanda, que está estreando conosco aqui na Revista Espírita, mais uma vez, muito obrigado, Amanda, ela vai apresentar para a gente 2 comunicações ou 2 conversas familiares. Uma delas é intitulada Notícias da Guerra, e logo na sequência, o Zuavo de Magenta. Eu vou passar para a Amanda para que ela possa nos apresentar esses 2 artigos. Fique à vontade, Amanda. Muito obrigada, já muito feliz de estar aqui participando. Bom, então vamos lá. Ele começa com as Notícias da Guerra. A gente pode começar contextualizando, né? Que guerra é essa que ele está falando? Então, ele refere-se a uma guerra que é a Batalha de Magenta. Né? Eu consultei lá o Google, e essa batalha ela ocorreu em 4 de junho de 1859, durante a Segunda Guerra de Independência Italiana, né? Contra o Império Austríaco. Aí teve como frente os exércitos francês e sardo. Sardo é referente ao reino de Sardenha, e que foi substituído pelo reino de Itália. Então, essas frentes contra os austríacos. Aí os austríacos vieram a perder, e nessa batalha cerca de 6.000 soldados desencarnaram, incluindo o tenente-general Espinar. Acredito que seja assim a pronúncia. E como resultado teve aí a liberação de Milão e o início da unificação da Itália. Então, visto que a guerra, né, a notícia da guerra era muito recorrente nos jornais, viu-se que era importante também ter algum relato na revista espírita, mas que fosse atrativo aos leitores e, principalmente, que fosse ao encontro do objeto de estudo da revista, né? Que é falar do outro lado, né? Do outro mundo, do além-túmulo. Então, como citado lá no artigo, eles pensaram em interrogar algumas das gloriosas vítimas da vitória, a fim de encontrar alguma instrução de utilidade. Achei importante citar isso aqui, porque não se trata de uma busca banal, né? Uma busca somente para atrair curiosos, mas se busca algo útil, né? Específico e que tem alguma seriedade. E, então, nesse sentido, eles rogaram assim, os espíritos, né, que, enfim, pudesse manifestar algum dos militares mortos nessa batalha. E aí houve a manifestação e surgiu assim, 3 conversas. Né? Dessa primeira conversa foi com o Zuavo de Magenta, que ocorreu no dia 10 de junho de 1859, e uma segunda conversa com esse mesmo soldado no dia 17 de junho do mesmo ano, e uma terceira já com o oficial superior morto em Magenta. Tá? Então, a notícia em si se resume
nessa direção. Aí, com as conversas, tiveram a primeira e a segunda, totalizam assim, perguntas e respostas, né? Então, são 54. Essa primeira, ela ocorreu no dia 10 de junho, né? Eram perguntas basicamente direcionadas para conhecer qual o espírito que se manifestava, né? A situação que ele se encontrava, que conhecimento, inclusive, que ele tinha da morte. Então, em geral, vamos lá, ele se chamava Joseph Midar. Ele foi um zuavo, né? Um soldado, né? Que morreu durante essa batalha, mas só que ele não percebeu que tinha morrido. Então, ele continuou lá no combate. Aí, no artigo, Kardec faz uma observação interessante, que ele fala que, em caso de morte violenta, né, não há, pelo espírito, uma rápida percepção que ele morreu. Né? Ele faz uma comparação com um sonâmbulo, né, que ele executa as ações, mas sem pensar que está dormindo. Então, se para esse soldado, né, na época... até atualmente, se a pessoa pensa que a morte é um fim, né, como é que, se ela está fazendo tudo que ela fazia, então para ela não morreu. Então, como ele se manteve em combate, ele não percebeu que estava morto. Mas aí, depois que foi se reconhecer como desencarnado, né, e com um aspecto um pouco melhor, ele pôde participar ali, permanecer para responder as perguntas, né, que devido à evocação ali na reunião. Então, aí ele respondeu que, inclusive, ele não retornaria para uma frequência a esses combates, né, onde ele havia morrido, por conta de afeições que o prendiam ali. E quando foi questionado que seriam essas afeições, né, de soldado lá no combate, ele disse que era a mãe dele que chorava pela morte, né, por sua perda. Então, aí no decorrer aí das respostas, né, ele vai deixando claro que, enquanto desencarnado, a percepção, né, que ele passava ali ao redor era mais ampla, né, tanto em audição, na visão, ele via lá as armadilhas, as artimanhas, né? Então, ele tinha essa noção do todo, assim, no combate, maior até. E aí foi perguntado se ele reconheceria, né, o chefe superior. E aí ele responde que se for, sim, se não, não. Nisso Kardec pontua, né, essa resposta agregando um sentido moral, né, dessa superioridade moral que se estabelece no plano espiritual, que é diferente do encarnado. Né? Então a gente pergunta, você o reconhece o general como chefe, como superior? Então ele, quando o espírito fala, se ele for superior moralmente, né? Então, e não é o meu chefe superior aqui no plano encarnado, que lá ele, enfim, vai continuar a ser, né? Então eles finalizam essa primeira conversa perguntando se ele já tinha visto esse general citado lá na notícia, esse general Espinar. E ele fala que não. Aí passa-se 8 dias, né, no dia 17 de junho, então, do mesmo ano, né, 1859, e para uma segunda conversa com esse mesmo soldado. Aí na evocação, esse soldado José, ele se apresenta assim num posicionamento de soldado, né? Crime, pois não, né? Aquele todo jeito de... E Elcio perguntou de novo, como você reconheceria o general, esse general, você falou que ainda não viu, mas como que você reconheceria se você não reconhece aqui como superior? Ele fala, eu reconheço de vista e tenho alguma ajuda de amigos. Então, dá a entender que pode se reconhecer. E aí também se pergunta sobre a vestimenta, né? Que ele, como ele se apresenta, né, numa postura, né, de soldado e aborda lá sobre a vestimenta. E ele fala que usa os trajes, né? Que o zuavo tem o turbante, a calça, né? O culote, né? E perguntam, né, insistindo, mas por que da vestimenta se você não pode ser visto aqui? Então ele fala, não, mas eu me considero um zuavo. Eu me considero um soldado, né? E aí ele fala, porque entre os espíritos se conservam a forma durante muito tempo. E aí, nesse caso, ainda ele, numa das
resposta, ele ainda pergunta se ele lembra de uma encarnação anterior. E ele diz que sim, mas que não vê isso como irrelevante. Então, assim, num geral, né, a gente tem esse cenário, assim, né, desse soldado, né, as percepções dele enquanto, enfim, no momento da morte, né, no decorrer aí das suas percepções, e eu observo que, a partir dessa segunda conversa, especialmente, que esse espírito já teve algum entendimento um pouco melhor dessa não existência da morte, né? Inclusive, em uma das respostas, ele cita um trecho, ele fala: com a morte, o espírito passa por uma metamorfose que não podeis compreender. Então, assim, eu acho que é interessante os relatos, né, para a gente entender também essa, né, a gente tem uma participação de uma mãe, né, de um lado, não, a importância da prece, que eu acredito que ela tenha feito, né, bastante prece, né, então uma oração à força, e, enfim, para ele não poder ainda voltar para o combate, ele não desejar voltar ao combate, né, que ele tinha esse impulso ainda de voltar, mas a mãe ali fez muito forte. E esse progresso de entendimento, né, de buscar um entendimento assim, de que realmente não estou morto, né, qual é o cenário que me aparece agora. Aí, dessa segunda conversa, vem na sequência uma terceira, e que será com esse oficial morto também. Aí são outras curiosidades, mas de uma importância séria, né, para os relatos e para contar aí no artigo. Muito bom, Amanda. Olha como é que é riqueza, né, dessas conversas familiares de além-túmulo, porque foi baseado nessas conversações, nessas experiências que Kardec fazia de evocações, perguntando uma série de coisas aos diversos espíritos, né, que ele consegue chegar a uma série de conclusões sobre a vida no mundo espiritual, sobre o que acontece com o espírito após a morte. Então, esse relato, por exemplo, do soldado morto, que considera que continua se apresentando como um soldado, é o normal. O soldado continua, num primeiro momento, sendo soldado, né? O civil continua sendo civil, a cozinheira continua sendo cozinheira, né? Cada professor continua sendo professor. Então, cada um de nós vai, no plano espiritual, é uma continuidade daquilo que estava acontecendo aqui. A gente vai se apresentar, inclusive com a mesma feição, a mesma forma, né, que a gente tem aqui como encarnado, como foi esse caso. E nessas conversas familiares, como você acabou de mencionar, existe uma outra que é de um oficial, e nessa sessão Kardec colocou todas essas conversações em torno dessa guerra, né, e de espíritos que desencarnaram nessa guerra. E eu vou pedir a gentileza, então, a Geise para comentar para a gente esse outro artigo, que no caso agora é de um oficial morto em Magenta. Geise, muito obrigado e fica à vontade para comentar o seu artigo. Obrigada, Lenarte. Então, né, dando continuidade a essa sessão, Conversas Familiares, vem o terceiro artigo, que tem como título Um Oficial Superior Morto em Magenta. Enquanto no anterior era um zuavo, a princípio um estrangeiro, né, provavelmente ali da região dos países árabes, esse daqui dá a entender que ele é um francês, né? Então, como a Amanda já pontuou, né, a questão histórica dessa guerra, teve uma grande batalha que foi no dia 4 de junho de 59, né? E o relato, essa comunicação, né, que eu vou citar aqui, ela aconteceu dia 10 de junho, né, 6 dias após essa grande batalha. Então, é um artigo que também, né, traz ali perguntas e respostas do espírito, tem menos perguntas do que o anterior, mas traz alguns apontamentos, né, que vale a pena uma reflexão mais profunda dos conceitos da doutrina espírita, né? Então, a primeira pergunta dessa sessão o espírito é questionado por que ele atendeu tão rápido a evocação, né, a solicitação para comunicação. E ele diz que ele já tinha sido pré-avisado por São Luís,
que é o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, isso é uma nota de rodapé, né, com relação a essa questão número 1 que é pontuada. E, num segundo momento, né, ali da conversa, ele menciona que ele já conhecia, enquanto encarnado, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que, inclusive, tinha ajudado com a questão do registro de funcionamento da sociedade, né? Aí aqui entra uma outra nota de rodapé, né, para a gente contextualizar ali o momento histórico. Então, Kardec conheceu as mesas girantes, acho que no ano de 54, e até o seu desencarne, em 1869, o governo da época, Napoleão III, era um governo autoritário, né, e impunha alguns limites à sociedade, né, inclusive essa questão de registro de sociedade era muito bem controlada, né, então, por isso da necessidade, né, de apoio dos oficiais para conseguir o registro da sociedade. E esse oficial que veio da comunicação, ele contribuiu, né, para que a sociedade fosse registrada. Uma outra observação que eu faço, né, desse espírito da sua evolução moral, né? Ele tem ali um grau de evolução moral, porque um espírito que responde uma questão falando de paciência, né, é porque tem algum conhecimento, né, tem ali um grau de evolução, né, diferenciado. Porque ele é perguntado, né, porque tem algumas pessoas, né, na época e hoje também não é diferente, que não se assume como espírita, não assume a bandeira do espiritismo, né? E a resposta desse espírito é: tenha paciência, né? Então, todos nós chegaremos lá, né? Ele também, né, num outro momento, ele vai falar, né, do interesse dele porque ele foi questionado, né? Você tem ainda interesse pelo exército, pelo que está acontecendo na guerra? E ele fala assim, maior do que eu tinha no passado, porque no passado, enquanto encarnado, eu conhecia os objetivos da matéria, né? Depois de desencarnado, eu fiquei conhecendo os desígnios da providência, né? Então, eu sei de todo o objetivo, né? De todas as tratativas do porquê da guerra, né? Então, o objetivo dele aumentou. E ele espera, né, que a guerra se torne tão impossível quanto inútil. Então, para ele entende que a guerra não é necessária, né? Então, são falas, né, que indicam que realmente é um espírito evoluído, e ele, num determinado momento, né, se compara ele com o espírito zoavo anterior, né? Ele até fala, né, o anterior, a princípio, tem as suas limitações, né? E uma outra questão que é feita para ele, que também vale uma reflexão, né, que foi perguntado para ele se ele se reconheceu imediatamente após a morte. E ele fala que sim, mas tem um motivo, porque ele já conhecia os fundamentos da doutrina espírita. Então, para ele foi muito mais fácil esse reconhecimento, né? Não ficou perdido, por mais que de repente tenha sido uma morte violenta, né? Sem esperar, mas ele já conhecia os fundamentos da doutrina. Então, isso facilitou, né, o entendimento dele como no outro plano, né? Como espírito. Então, a Kardec até menciona, né? O conhecimento do espiritismo auxilia o desprendimento da alma após a morte. Então, nós aqui estudando, né, estamos no caminho certo, né, para a gente entender quando a gente tiver que fazer essa passagem, né? A nossa perturbação, a princípio, né, tende a ser menor. Tá? Essa é a nossa expectativa. Né? Então, esse é o relato desse terceiro artigo, Conversas Além Túmulo. Muito bom, Geise. Mais uma vez, cada espírito que se comunica a Kardec, né, com as suas características, como você observou, pela fala, pelo tipo de comunicação, parecendo ser não um espírito superior, mas um espírito mais elevado, com um pouco mais de conhecimento, de esclarecimento. Uma parte que eu achei bastante curiosa, que você mencionou,
é que esse espírito diz, né, que a manifestação dele ali teve a intercessão do espírito São Luís. E a gente vê que numa comunicação mediúnica, a espiritualidade trabalha, né, no sentido de conduzir aqueles espíritos, né, que têm condições de se comunicar, que precisam se comunicar, que podem dar alguma contribuição, e que há todo um planejamento na espiritualidade. Isso aconteceu na época de Kardec, ocorre em todas as reuniões mediúnicas, né? O Carlos, ele é nosso diretor aqui do NEFA, responsável pela parte mediúnica da nossa casa. Todas as reuniões mediúnicas há um trabalho. Se há um trabalho do lado de cá, dos médiuns, né, Carlos? Há um trabalho do plano espiritual que conduz, né, esses espíritos à casa, né, para que ele seja auxiliado, ou para aqueles espíritos que precisam dar algum tipo de orientação. Muito bom. Carlos, fica à vontade. O trabalho maior, né, e verdadeiro é da espiritualidade, né? Nós precisamos estar ali até mesmo para aprendermos com os espíritos, conforme Kardec já estava fazendo, né? E é interessante que as perguntas de Kardec não são por mera curiosidade. Ele estava fazendo uma pesquisa e para todos os espíritos ele perguntava, né? Como é que você se viu depois, né? De desencarnado, onde você está? Isso tudo foi contribuindo com os demais livros que viriam depois, nos próximos 10 anos, né? Isso é bastante interessante a gente apontar. Sem dúvida, muito bom. Bom, dando continuidade, então, aos artigos que foram publicados nesta revista de julho de 1859, essa sessão de conversas familiares foi encerrada, né, com a apresentação desses artigos, e ficou aqui da minha responsabilidade comentar um artigo que é intitulado Resposta à réplica do Abade Chenel no Univers. Univers foi um jornal, né, um jornal francês, e era comum que Kardec dava uma atenção muito grande a todos aqueles que publicavam alguma notícia a respeito do espiritismo, seja ela favorável ou desfavorável, e principalmente as críticas. Ele fazia questão de uma forma muito educada, né, muito serena, responder, né, essas questões. E essa resposta, né, à réplica do Abade, o Abade é um superior dos monges. Esse Abade, ele publicou artigos falando do Espiritismo e apresentando o Espiritismo como uma nova religião, mas uma religião com dogmas, uma religião com rituais. Então ele apresentava o Espiritismo de uma maneira deturpada e reforçando e principalmente alertando os religiosos de que estava surgindo uma nova religião. Então, era algo que ele, de certa forma, temia, né, e apresentava para os religiosos, olha, tomem cuidado, está vindo uma nova religião. Ele dizia o seguinte, apresentava dessa forma nos artigos dele, que o sumo sacerdote, ou seja, aquele posto mais alto, hierarquicamente, que geralmente as religiões têm, que no Espiritismo nós não temos, ele apresentava Kardec com o título de sumo sacerdote dessa nova religião. E apresentava os médiuns como sendo os sacerdotes, né? Então, assim, cada médium era um sacerdote dessa nova religião. Ou seja, um conceito que tem nas religiões, né, de uma hierarquia religiosa, de dogmas, né, e ele transferia isso tudo apresentando o Espiritismo dessa forma, principalmente para alertar os religiosos, né, daquela época. E aí, Kardec faz alguns comentários interessantes, né? Então, ele até parece ser um comentário até irônico dele, quando ele fala assim que para ele seria uma honra ser um sumo sacerdote, que ele estava sabendo disso agora, que para ele também era uma surpresa ser considerado sumo sacerdote do Espiritismo, que era um título que ele não considerava dessa maneira, né? E sobre os sacerdotes, ele pontuou uma coisa interessante, e com muito respeito, né, na sua resposta, dizendo o seguinte, que não fazia sentido porque ele entendia que a função sacerdotal era facultativa. Então, quem queria ser um sacerdote numa religião, ele é pela vontade, ele escolhia, que não era o caso do médium. O médium ele tem uma faculdade que é natural, que ele não escolhe ser médium ou não ser médium, é uma faculdade dele.
E aí ele dizia assim, não faz sentido, uma vez que a faculdade mediúnica é uma faculdade natural, que independe de sexo, de idade, de instrução, né? E aí, quem tem essa faculdade mediúnica seria, então, um sacerdote sem o querer, né? Dentro. E aí ele vai pontuando, mostrando que há uma série de equívocos no artigo e na apresentação feita pelo Abade. E um ponto que é curioso, que ele vai refutar, inclusive, a ideia de que o Espiritismo estaria se apresentando como uma nova religião. E ele cita uma coisa muito interessante, né? Ele vai fazer referência na Gênese, no Antigo Testamento, fala-se da criação do mundo em 6 dias, né? Então é um conhecimento, é uma informação que muitos acreditaram por milênios, de que o mundo fora criado por Deus em 6 dias e no 7º ele descansou, conforme está nos textos sagrados, né? A ciência, por fatos, comprovou que o mundo não foi criado em 6 dias de 24 horas. E quando a ciência apresentou isso inicialmente, a igreja achava que era um ataque, né, aos dogmas, aos conceitos da religião e da igreja naquela época. Até que a igreja precisou se aceitar que a ciência estava correta, né, que o mundo não foi criado em 6 dias de 24 horas. Né? Então, assim, Kardec utiliza isso, esse fato, né, para mostrar o seguinte: naquela época, a ciência não estava criando uma nova religião por ser contrário, por apresentar um fato novo de que não era defendido, né, pela religião, ou que era algo contrário ao que estava no Antigo Testamento. Da mesma forma, ele vai dizer que o Espiritismo não tem essa pretensão de criar uma religião nova. O Espiritismo vem trazer novas revelações, né? Ele vai apresentar, e aí eu faço questão de ler, porque é muito interessante. Ele fala assim: como já disse, o Espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas, com as quais não se preocupa. Não o consideramos senão como ciência filosófica, que, em vez de abafar as ideias religiosas, como fazem certas filosofias, faz brotá-las naquele em que elas não existam. Então, Kardec apresenta o Espiritismo como uma ciência filosófica com consequências religiosas que fazem brotar esse sentimento religioso, mas não necessariamente como uma nova religião, né? Então, isso é um ponto bastante interessante nesse artigo. Bom, eu fiquei ainda de comentar um outro artigo que Kardec intitula como Variedades. Não é um artigo de autoria de Kardec, ele vai reproduzir um outro artigo publicado também num jornal francês, que conta 2 casos, né? É o caso do Lorde de Casteloré e Bernadotte. São 2 personagens que a gente vai explicar aqui. O primeiro deles, esse Lorde, esse jornal conta que ele foi ficar hospedado num castelo no norte da Irlanda. E, segundo ele, era um castelo bem antigo e que os romancistas costumavam descrever como sendo um castelo mal assombrado. Na verdade, pela sua aparência, por ser um castelo bastante antigo, cujos cômodos, aposentos, apresentavam uma certa melancolia, pelo que ele descreve aqui. E esse Lorde, ele teve uma experiência. Quando ele foi ao seu aposento dormir, ele estava sozinho, existiam outros hóspedes nesse castelo, as pessoas iam para lá visitar, e ele, no seu quarto, à noite, escuro, ele apagou a vela, lembrando que não havia luz elétrica naquela época, ele apaga a vela, estava no escuro total, quando de repente ele vê um reflexo de uma luz nas cortinas que ficavam na parte superior da sua cama. E ele se levanta para ver do que se tratava, e ele fica surpreso quando ele vê no seu quarto que aquela luz vinha de uma criança muito bonita e iluminada.
e que, a princípio, ele se surpreendeu, achou que pudesse ser ali uma mistificação, uma brincadeira de algum hóspede ou do proprietário do castelo, e ele tenta se aproximar da criança, ele não consegue pegar a criança se afasta, e ele se certifica de que não está tendo uma ilusão, que ele não estava dormindo, né? Ele relata isso, e que ele vê ali uma aparição de uma criança muito iluminada, uma luz muito forte, e que ele tenta se aproximar, até que essa criança, então, à medida que ele vai tentando se aproximar, ela entra numa chaminé que havia no aposento dele, e ela entra dentro da chaminé e some. Né? E ele ficou muito assustado com isso. O artigo diz que ele não dormiu à noite, e na manhã seguinte, no café, junto com outros hóspedes, ele primeiro ficou ali sondando o ambiente para ver se ele percebia se alguém pudesse, né, ter feito uma brincadeira. Ele viu alguns olhares, alguns sorrisos, e percebeu que todo mundo agia normalmente, naturalmente. E aí, então, depois de um certo tempo, ele resolveu relatar a todos o que passara com ele, a aparição, né, que ele viu na noite anterior. E o dono do castelo, então, diz o seguinte para todos, né, que aquilo para ele não era uma surpresa, que outros hóspedes já haviam relatado esta aparição desta criança, que ele deveria ficar satisfeito e feliz, porque isso era um sinal de boas coisas, né, de uma boa, algo bom iria acontecer para ele. Ele conta esse relato, não entra em detalhes, porque na verdade o objetivo é citar o caso de uma aparição, de um fenômeno mediúnico que hoje a gente conhece, que Kardec estudou, mas que naquela época estava sendo estudado por Kardec. E aconteciam fatos como esse, que a gente sempre diz, né, os fatos dos fenômenos de efeitos físicos, ou um fenômeno como esse de efeito inteligente, de uma aparição. E ele vai citar um segundo, que eu vou falar de maneira bastante resumida, em função do nosso tempo, que é o Bernadotte, que era um general. Esse general ele atuou na Revolução Francesa. Mais tarde ele foi coroado rei da Suécia, e ele também teve alguns fenômenos que na época poderiam ser considerados sobrenaturais e que nós entendemos perfeitamente ser fenômenos mediúnicos. Então um deles foi de um relato de o que eles chamavam de necromante, que nada mais era do que uma médium, né? Necromante seria aquela que faz uma previsão baseada em comunicação dos espíritos, de que ele seria um homem muito afortunado, o que acabou acontecendo. E o fato que é mais interessante e emblemático é que ele, na época que era o general, ele estava para entrar em guerra e colocar o próprio filho, Oscar, que também era um militar, como um dos comandantes de um dos batalhões na guerra. E todos eram contra, não ao fato de colocar o filho, mas em entrar em guerra. Eles não queriam, né? O grupo não queria isso, e ele era o general, ele queria entrar em guerra e queria batalhar. E colocaria o seu próprio filho ali comandando um dos batalhões. E aí, numa das cavalgadas dele pela floresta, ele vê uma figura de uma mulher que parecia uma feiticeira, que aparece para ele. E essa feiticeira, então, diz a ele o seguinte, sem conhecer, ele nunca tinha visto, diz para ele o seguinte: você não deve colocar Oscar, que era o filho dele, inclusive fala o nome, que ela não sabia, ninguém conhecia, na frente da batalha. Ao invés deles golpearem, eles serão os primeiros a serem golpeados. E fez com que essa mensagem foi tão marcante para ele, que fez com que ele mudasse de ideia, ele retornou e não entrou em guerra contra os inimigos, né, a quem ele pretendia batalhar. Então, assim, esse jornal, ele cita esses casos, relatando fenômenos sobrenaturais, de aparições, de previsões do futuro, acontecido com personalidades conhecidas naquela época, né, e que elas próprias relataram, e que no jornal, que não era um jornal espírita, eles colocam como sendo uma inteligência desconhecida, algo sobrenatural, e que Kardec reproduz na Revista Espírita como exemplo, né, para mostrar que fenômenos como esses sempre existiram, e não era a doutrina espírita que criava esse tipo de fenômeno mediúnico. Pelo contrário, ela vinha, na verdade, explicar esses fenômenos. Né? Então, foram esses dois artigos aí que eu fiquei responsável por
por apresentar resumidamente, mas aconselho fortemente aqueles que estão nos assistindo a ler diretamente na revista, porque tem muito mais detalhes, assim como os outros que foram apresentados aqui, né? Muito bem, alguém gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade, antes da gente passar para o último. Se não tivermos, então vamos lá. Então, a Geise vai nos dar uma notícia, né, que é esse último artigo, cujo título é O que é o Espiritismo? Nova obra do senhor Allan Kardec. O que ele está abordando aí nesse artigo, Geise? Conta para nós. Então, considerando que estamos em 1859, né, Kardec anuncia, né, que vai publicar um livro denominado O que é o Espiritismo, né, lembrando, né, na linha do tempo, que já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos, mas Kardec viu a necessidade de fazer uma obra mais simplificada, né, porque ele recebia muitos questionamentos, né, e por algumas pessoas não terem tempo, por algumas pessoas confundirem algumas coisas, ele decidiu escrever esse livro, O que é o Espiritismo, e no último artigo de julho de 1859, ele está comunicando, né, à sociedade que ele está escrevendo esse livro, né? E eu aproveito aqui a deixa, né, para fazer a divulgação das atividades do NEFA, que a gente também tem no canal, né, o curso básico de Espiritismo. Então, para quem tiver interesse, né, em conhecer os princípios básicos, né, o curso segue mais ou menos na linha do livro O que é o Espiritismo. É isso. Muito bem lembrado, Geise. Muito bom. É interessante que Kardec é o meio de comunicação, como a gente sempre diz aqui, né, o meio de comunicação direto e mais rápido que ele tinha com os adeptos do espiritismo àquela época era essa revista espírita. Era uma comunicação mensal em que ali ele respondia questões formuladas pelos, né, os assinantes, pelos adeptos do espiritismo, ele respondia às críticas que eram feitas ao espiritismo, ele publicava essas conversas familiares, que eram as evocações mediúnicas, e vários artigos que, inclusive, alguns deles vieram a fazer parte ou do Livro dos Médiuns, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, das obras básicas publicadas posteriormente, né? E a Geise lembrou muito bem aqueles que quiserem estudar o Espiritismo, e esse objetivo desse O que é o Espiritismo, apresentar de maneira resumida, nós temos no canal do NEFA esse curso básico com os principais postulados espíritas de maneira resumida também. Ô, Geise, eu vi que você abriu o microfone, você gostaria de comentar alguma coisa? Fica à vontade. Não é só, né, você tocou no assunto, quando a gente lê esse artigo, né, do que é o Espiritismo, é a mesma coisa que está lá no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, né? Então o texto é praticamente o mesmo, com alguns acréscimos no livro. Muito bom. Quanto aprendizado tivemos, né, com essa edição e como a gente sempre tem aí com as edições da Revista Espírita. Gostaria de deixar a palavra aberta. Se Amanda, Carlos, Geise tiverem alguma consideração a fazer, algum comentário final, fiquem à vontade. Se não tiverem, nós vamos agradecer, só temos a agradecer muito, né, a participação de todos aqui, daqueles que estão também nos assistindo, prestigiando, né, esse estudo da Revista Espírita. Amanda, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação. Esperamos que você possa colaborar outras vezes, em outras edições, em outras atividades da casa. Você é sempre muito bem-vinda, tá? Eu que agradeço, muito feliz poder contribuir, um trabalho aí, uma iniciativa tão bonita, que acompanhe sempre os episódios, e a importância também, né, de manter vivo, né, e assim, a revista, né, que é tão esclarecedor, né? Esclarecedor, assim, nos mostra assim um outro olhar, assim, é como se fossem uns bastidores, né? Eu acho que eu já ouvi até uma fala assim, muito curioso também, de outra linha de estudo, né? Para você aprender. Fiquei muito feliz porque a gente estuda para falar,
né? A gente estuda para, né, de si, assim, a gente vai buscando na leitura, mas quando vai apresentar o estudo, ele fixa mais e te dá mais ânimo, assim, para ir lendo, né? Vocês falando ali, eu já tinha lido, eu falei, nossa, agora tem que rever mais ainda. Fiquei feliz. Muito bom, muito bom. O Carlos está mais feliz ainda, não está não, Carlos? Muito mais feliz, né? Quando a gente vê um filho que segue, né, a doutrina, que pensa como nós, eu acho que nós somos agraciados ainda em vida. Um agradecimento. Com toda certeza. Com toda certeza. Muito obrigado à família Gomes, Carlos Gomes, Amanda. Muito obrigado, Geise, por mais uma colaboração, né, na Revista Espírita. E nós começamos com a prece do Carlos Gomes e vamos finalizar com da Amanda Gomes. Por favor, então, Amanda, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Claro. Vamos então, amigos, levar o nosso pensamento, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, né, no mesmo pensamento, em sintonia, pensando aí numa doutrina que só vem agregar valores para a nossa caminhada, nos ajudar na evolução, agradecidos que estamos a Kardec também por essa iniciativa, e que sejamos sempre gratos e operantes, né, nessa caminhada enquanto espíritas. Que Jesus nos abençoe, Deus nos dê aí uma boa noite e nos iluminando sempre. Graças a Deus, que assim seja.